Olá, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal de estudos e bora estudar! Hoje, pessoal, eu trouxe aqui dos crimes contra a vida do Código Penal. Vamos continuar ali no Código Penal com as atualizações. Então, vamos começar no artigo 121, na tela para vocês, a página do site do planalto.gov.br, que é a fonte que nós utilizamos para ler as leis de forma atualizada. Coloquei aqui já no título 1 dos crimes contra a pessoa, dos crimes contra a vida. Vamos dar início aqui no artigo 121. Vamos aproveitar, para atualizar e seguir a leitura dos artigos para ficar fresquinho na nossa memória. Homicídio simples aqui, e nesses primeiros parágrafos não houve modificação. Conforme nós formos lendo, eu vou mostrar para vocês, indicar onde foram as atualizações da nova lei. Vamos lá. Homicídio simples. Artigo 121, matar alguém. A pena é de reclusão de 6 a 20 anos. Qual o caso de diminuição de pena? No parágrafo 1º, fala que se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, esse é o caso de diminuição da pena do homicídio. Agora vamos para as formas qualificadas do homicídio no parágrafo 2º do Código Penal. Então temos as formas qualificadas se o homicídio é cometido, inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Inciso 2, por motivo fútil. Inciso 3, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum. Inciso 4, se o homicídio é cometido à traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Inciso 5, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. A pena é de reclusão de 12 a 30 anos. Então, o homicídio qualificado aqui tem a pena maior que o homicídio simples, sendo aqui, então, reclusão de 12 a 30 anos, enquanto o homicídio simples é reclusão de 6 a 20 anos. Temos aqui, o que foi revogado aqui, o inciso 6, feminicídio, foi revogado pela nova lei 2024. Então, nós vamos ler mais à frente, ela passou lá para o artigo 121A, por isso nós vamos ler mais à frente. Inciso 7. Então, homicídio na sua forma qualificada, contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau em razão dessa condição. E também contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os artigos 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça no exercício da sua função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o 3º grau, em razão dessa condição. Inciso 8º. Com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, é qualificado aqui o homicídio que tem o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Homicídio contra menor de 14 anos. No inciso 9, contra menor de 14 anos. Inciso 10,
nas dependências de instituição de ensino, a reclusão é de 12 a 30 anos. A pena do homicídio qualificado, então. Parágrafo 2º-A, revogado pela lei aqui 2024. Parágrafo 2º-B. A pena do homicídio contra menor de 14 anos é aumentada de, inciso 1, 1/3 até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade. É aumentada de 2/3 se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Inciso 3. A pena é aumentada, que contra o menor de 14 anos, é aumentada de 2/3 se o crime for praticado em instituição de educação básica pública ou privada. Parágrafo 2º-C. A pena de homicídio cometido nas dependências de instituição de ensino é aumentada de, inciso 1, 1/3 até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. É aumentada de 2/3 se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela, ou ainda se é professor ou funcionário da instituição de ensino. Professor ou funcionário. Parágrafo 2º-D. Se o homicídio doloso é cometido por integrante de organização criminosa, ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para consecução das condutas previstas no artigo 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. A pena é de reclusão de 20 a 40 anos. Esse parágrafo foi incluído agora pelo pacote antifacção de 2026. Então, temos aqui no homicídio a qualificadora, né, do crime doloso cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada. A reclusão, então, é bem alta, de 20 a 40 anos. Temos agora o homicídio culposo no parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo, a pena é de detenção. Veja que não é mais de reclusão, é de detenção de 1 a 3 anos. Então, para homicídio culposo. Teremos um aumento de pena, parágrafo 4º. No caso do homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Parágrafo 5º. Na hipótese do homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Né? Esse caso aqui ele é bem exemplificado pelos professores, naquele caso em que o pai está saindo, o pai ou a mãe, né, está saindo da garagem de casa, acaba atropelando o filho, pequeno ali, que não consegue enxergar, e a criança, infelizmente, vem a óbito, né? Infelizmente, conhecemos casos desses, e acontece, nesse caso, o juiz pode deixar de aplicar a pena, né? Porque as consequências atingem o agente de forma tão grave
que a sanção penal se torna desnecessária. Parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade, se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Parágrafo 7º, revogado pela Lei 2024. Agora vamos entrar aqui, no crime de feminicídio, alterado pela Lei 14.994 de 2024. No artigo 121-A, diz que matar a mulher por razões de condição do sexo feminino, então, é aqui o feminicídio. A pena do feminicídio é reclusão de 20 a 40 anos. Parágrafo 1º. Explica, o que é o feminicídio. Considera-se que há razões da condição do sexo feminino, que fala aqui no artigo 121-A, considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1, violência doméstica e familiar. Inciso 2, quando o crime envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Parágrafo 2º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime é praticado, inciso 1. Então, temos aqui aumento de pena no feminicídio. Durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima é mãe ou responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. Inciso 2. É aumentada de 1/3 até a metade contra a pessoa, se o crime for praticado contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Inciso 3. Na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Inciso 4. Em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Inciso 5. Nas circunstâncias previstas nos incisos 3, 4 e 8 do parágrafo 2º do artigo 121 deste Código, que são as qualificadoras. Só abrindo um parêntese aqui, para citar essas circunstâncias aqui dos incisos 3, 4 e 8 do parágrafo 2º. Então, nas qualificadoras do artigo 121 são por motivo, com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. 4. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. E o inciso 8 fala aqui, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, vemos que essa aqui são as circunstâncias do inciso 5 da pena do aumento de pena de feminicídio, de 1/3 até a metade. Então, se praticado nessas circunstâncias que lemos. Prosseguindo, vamos falar agora, vamos ler, sobre a coautoria, no parágrafo 3º. Comunicam-se ao coautor ou partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previstas no parágrafo 1º deste artigo. Então, nesse caso aqui do parágrafo 3º, as circunstâncias pessoais previstas no parágrafo 1º, então, são aqui as razões, do sexo, da condição do sexo feminino, que envolve a violência doméstica familiar, menospreza a discriminação, a condição da mulher. Que quer dizer, então, que aqui vai comunicar o coautor ou partícipe, vai responder também, como o crime ali por razões do sexo feminino, se souber dessas condições. Agora vamos para a leitura do crime
de vicaricídio. É um crime aí novo, incluído pela lei número 15.384, também de 2026, mais atual ainda. Essa lei aqui, abri em outra página para vocês verem, né? Ela altera aqui a Lei Maria da Penha, o Código Penal e a Lei de Crime Hediondos. Essa lei foi para prever a violência vicária entre as formas de violência doméstica e familiar, criar o tipo penal vicaricídio e incluí-lo no rol de crimes hediondos. Então, temos aqui o vicaricídio incluído no rol de crimes hediondos. Vamos ver a leitura, então, do artigo 121b, incluído por essa nova lei, que é matar descendente, ascendente, dependente, enteado ou pessoa sob sua guarda ou responsabilidade direta da mulher, com o fim específico de causar-lhe sofrimento, punição ou controle no contexto de violência doméstica e familiar. A pena é de reclusão de 20 a 40 anos. O parágrafo único diz: a pena do vicaricídio ela é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado. Então, temos aqui os casos de aumento de pena na presença da mulher a quem se pretende causar sofrimento, punição ou controle. Inciso 2. Contra criança ou adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. E no inciso 3, se o crime for praticado em descumprimento de medida protetiva de urgência. Então, temos aqui, né, essa nova redação de 2026, novo crime. Agora vamos para o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação. Artigo 122. O crime de induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. A pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resultar em uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo 1º e 2º do artigo 129 deste Código, né, que fala lá sobre a lesão corporal, a pena será de reclusão de 1 a 3 anos. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta a morte, a pena será de reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 3º, a pena é duplicada. Aqui nos casos, se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil, e se a vítima é menor ou tem diminuída ali por qualquer causa a capacidade de resistência. Parágrafo 4º. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Parágrafo 5º. Aplica-se apenas em dobro se o autor é líder, coordenador ou administrador de grupo, de comunidade ou de rede virtual, ou por estes é responsável. Parágrafo 6º. Se o crime de que trata ali o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos, então temos ali essa automutilação ou tentativa de suicídio, né? Aí, nesse caso, ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129 deste Código. Então, aqui o parágrafo 2º do artigo 129 o artigo 129 fala sobre a lesão corporal, né? E o parágrafo 2º fala aqui na sua forma gravíssima, que a pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Voltando aqui, então, né? Depois que
vimos aqui pelo que responde, crime, então, reclusão de 2 a 8 anos. É isso mesmo. Parágrafo 7º. Desculpa. Parágrafo 7º. Se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio nos termos do artigo 121 deste Código. E aqui, no caso desse parágrafo 7º, ele fala lá de quando se consuma, né, a morte. Parágrafo 2º fala aqui, ó, se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte. Então, nesse caso, né, deste artigo, se é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, na forma ali do homicídio simples, do artigo 121. Infanticídio, crime de infanticídio, artigo 123. Infanticídio é matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. A pena é de detenção de 2 a 6 anos. Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro provoque, a pena é de detenção de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro, artigo 125. Provocar um aborto sem o consentimento da gestante. Nesse caso, a reclusão é de 3 a 10 anos ali por quem provocou esse aborto sem o consentimento da gestante. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Apenas também será de reclusão, mas será de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, 125, provocar o aborto sem consentimento da gestante, se a gestante ela não é maior de 14 anos ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então, nesse caso, a reclusão é de 3 a 10 anos. Forma qualificada. Artigo 127. As penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Inciso 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Nesse caso, é chamado de aborto necessário, né? Quando precisa lhe salvar a vida da gestante e é praticado o aborto por médico. Também não se pune o aborto praticado por médico se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Nesse caso, é chamado o aborto no caso de gravidez resultante de estupro. E por aqui terminamos, né, dos crimes contra a vida. O próximo capítulo será das lesões corporais. Segue aqui com as lesões corporais, mas nesse vídeo vamos ficar por aqui até o artigo 128 do Código Penal, com as devidas atualizações recentíssimas agora de 2026. Espero que vocês tenham acompanhado toda a leitura. Continuem nos estudos e acompanhem os próximos vídeos do nosso canal. Até logo e bons estudos!